é desperta. E o tema dessa noite é esse: desperta. Quem precisa despertar-se? Aqueles que dormem. Mas aqui não fala de um sono físico, do cansaço, da carne, mas fala de um sono espiritual. Que sono é espiritual? É aquele sono que nos desconecta de Deus. É aquela situação onde as coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. É quando o cristão não consegue ver que Jesus está às portas, que os acontecimentos do mundo são sinais da volta de Cristo. É quando o cristão está ali sendo oprimido por Satanás, mas ele não consegue ver que tem uma mão maligna atrás daquela situação da família, naquele problema financeiro, naquela enfermidade. Então, quando a pessoa está dormindo espiritualmente, ela pode estar no meio do maior perigo, mas ela não tem noção do que acontece, porque o sono espiritual, ele fecha os nossos olhos para as realidades espirituais, nos faz ficar insensíveis à voz do Espírito Santo. Quando a pessoa dorme espiritualmente, Deus fala na oração, Deus fala no louvor, Deus fala na palavra, e muitas vezes, se a gente está dormindo espiritualmente, a gente sai do culto, Deus não falou nada comigo. Isso é sinal de que precisamos nos despertar. Estamos vivendo dias, irmãos, terríveis, o pecado multiplicando na terra, a maldade, as distrações. Quantas distrações nós temos? Quantos chamados para estar fora da casa do Senhor? Quantas oportunidades nós temos? Eu louvo a Deus que eu vivi num tempo onde não existia a internet. Era ruim por muitas partes, claro. Tudo era muito papel, muita distância, muito mais difícil. Mas por outro lado, tinha uma grande vantagem. Nós não tínhamos essas distrações que temos hoje. Quando a gente pegava um livro para ler, era um livro para ler. Quando era para ler a Bíblia, era ler a Bíblia. Quando estávamos no culto de corpo, alma e espírito. Hoje em dia, a maioria das pessoas, não estou dizendo vocês, do mundo inteiro, está com a mente fragilizada, fracionada, porque uma porcentagem pequena está no culto, está lendo a Bíblia, uma pequena parte dessa mente está talvez orando e cantando, mas a maior parte está cheia de distrações, de informações, de entretenimentos que são acumulados dentro da gente, no dia a dia da internet, no dia a dia da televisão. Aquilo vai entrando para a nossa alma, vai nos sufocando espiritualmente e provoca o sono espiritual. Mas o Espírito de Deus, Ele está falando comigo nessa noite, contigo. É hora de despertar do sono, porque o Senhor está nos chamando para andarmos como sábios e não como tolos, remindo o tempo, porque os dias são maus. Despertar do sono e saber usar o nosso tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós estamos em junho já. Outro dia mesmo era janeiro, era dezembro. Num piscar de olhos, está voando, o tempo está passando aceleradamente. A nossa correria ainda contribui para essa sensação de que não dá tempo para nada. Então, se a gente não souber remir o tempo, o que é remir? É saber administrar, é saber usar o seu tempo de forma que você possa se dedicar àquilo que realmente vai edificar a tua vida. Se dedicar primeiro às coisas espirituais, às coisas de Deus. Se dedicar a algo que vai frutificar, um curso, um estudo, uma escola, uma faculdade. Se dedica para construir lá adiante na sua vida, aprender uma profissão, melhorar na sua profissão. Então tudo isso vai ser bênção se nós soubermos usar o nosso tempo, porque tem que caber no nosso tempo família, trabalho, igreja e investimento para o futuro. Mas se a gente deixa o tempo passar entre os dedos, literalmente entre os dedos, ali, mexendo nos stories no Instagram, passa um, passa outro, passa um, passa outro, e vai no WhatsApp, joga a conversa fora com todo mundo, e vão passando horas e horas. Chega num domingo como esse,
o dia inteiro, a tarde inteira, ligado naqueles programas de auditório sujos, imorais, mundanos. É uma perda de tempo total, meus irmãos, porque o domingo é o dia para você descansar, para você estar ali mais perto da sua família. Você passa a semana inteira correndo, chega tarde, o pessoal na sua casa chega tarde, cansado. Aí chega no domingo, é hora de vocês colocar conversa em dias, né? Se abraçar mais, comer juntos. Mas qual é a realidade de muitas famílias nesses dias? Cada um no seu canto, no celular, frenético ali no celular. Quando não, a família está ali reunida, mas a televisão está ligada alta, passando aqueles programas que não tem nada a somar na sua vida, somente a subtrair. Isso acumulado de meses e meses e meses. O resultado é o quê? Sonolência, fraqueza, desânimo espiritual. Só que tem um detalhe. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Remina o tempo porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos. O que é ser insensato? Uma pessoa que não tem os sentimentos espirituais aflorados. É a pessoa que não tem sensibilidade, é a pessoa tola, é a pessoa que não tem a sabedoria. Mas entender qual seja a vontade do Senhor. Procura para a tua vida fazer a vontade do Senhor. Todos os dias, olha para dentro de si e fala: Deus, me mostra onde eu ainda não estou fazendo a sua vontade. Me mostra onde eu estou fora do teu propósito para a minha vida. Porque é muito fácil, irmãos, de nós nos enganarmos a nós mesmos. A Bíblia fala de Sansão. Sansão recebeu a grande força pelo Espírito de Deus que estava sobre ele. Teve uma honra de ser um homem separado por Deus para ser libertador de Israel da mão dos filisteus. Mas Sansão ele foi brincando com várias situações, até que no final da sua trajetória ele vai brincar com uma mulher maligna chamada Dalila, associada dos seus inimigos. E naquela brincadeira, ela tentando descobrir o segredo, ela descobriu o segredo antes dele contar o segredo. Ela descobriu o segredo do coração dele, o segredo do caminho do coração dele. A gente nunca pode deixar que Satanás descubra o segredo do caminho do nosso coração. Porque quando Satanás ele consegue achar a maneira de raptar, de seduzir, de enfeitiçar, de dominar o nosso coração, meus irmãos, aí já era, nós viramos marionete na mão do diabo. E Dalila, ela conseguiu esse caminho. Ela o alcançou tão forte nos sentimentos que ele tinha por ela, que ela não tinha por ele. Mas na lábia, na sedução, ela então pega o tesouro que ele tinha guardado no coração. Porque quando o inimigo acha o caminho para seduzir o nosso coração, ele consegue achar a porta dos tesouros que estão na nossa vida. E aí o resultado foi que Sansão, ele achou que estava com o Espírito Santo, mas é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Porque por várias vezes ele brincou, mas o Espírito de Deus ainda estava com ele. E aí a Dalila falava: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele se levantava e o poder de Deus envolvia ele e ele vencia os filisteus. Mas na última vez, quando ele conta o segredo, o seu cabelo é cortado, quebra-se o pacto da força de Deus na vida dele. Ele vai se levantar e a Bíblia diz que ele disse consigo mesmo: vou fazer como das outras vezes. Porém o Espírito de Deus já tinha se retirado e ele não sabia. É por isso que eu estou contando essa história. A partir do momento que eu falei aqui que nós podemos nos enganar nós mesmos. Nós podemos achar: está tudo bem, eu estou bem com Deus, está tudo bem. Mas aí quando o diabo se levanta, quando vem a tentação e a gente não consegue resistir, é que a gente vai descobrir que a gente não estava tão bem assim. Então essa avaliação da nossa vida tem que ser diária, todos os dias. Senhor, passa a tua sonda em mim, sonda-me, Senhor. É como Davi orava: sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e vê o que está dentro de mim. Sonda-me, Senhor, coloca-me na tua balança. Nós devemos orar todos os dias e pedir a Deus para tirar a venda dos nossos olhos e abrir os nossos olhos e nos despertar espiritualmente, porque estamos vivendo a última hora da igreja na terra, meus irmãos. Prepara a tua vida, porque Jesus Cristo está voltando.
Conserta a sua vida com Deus, se tem algo a se consertar. Muda a sua mentalidade, porque pecado é pecado, mundo é mundo, trevas são trevas. E a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Que se nós dissermos que andamos com Deus, mas andamos em pecado, nós mentimos, enganamos a nós mesmos. Então, põe a tua vida em ordem, endireita seus caminhos. Nunca foi tempo, mas hoje muito menos ainda. Não é tempo de ficar esperando para se consertar. O tempo de se consertar é agora, de colocar a vida no altar, de purificar as vestes, transformar o coração, de desligar mais as distrações e se focar mais naquilo que é útil, naquilo que é do céu, naquilo que vai gerar vida na tua vida. Nessa terra nós só temos uma vida. Não existe reencarnação. Não existe esse negócio, eu vou morrer e vou voltar para viver aquilo que eu não vivi antes, para continuar vivendo aqui depois. Não existe outra volta aqui nessa terra, meus irmãos. Só existe ressurreição dos mortos, ou para condenação, ou para perdição, mas voltar em outro corpo para viver uma outra história. Isso é mentira do diabo. Só temos esta vida aqui. O que nós estamos fazendo com ela? E olha que nós temos um privilégio grande, aleluia, de termos sido encontrados pela palavra de Deus. Olha só que privilégio que nós tivemos de termos sido evangelizados, de termos a liberdade de servir a Jesus. Então aproveita essa oportunidade, esse privilégio, e viva da melhor forma. Lava o coração, tira toda a mágoa, todo ressentimento, toda a ira, todo furor. Acalma sua alma, porque não vale a pena vivermos envenenados, com sentimentos ruins, com pensamentos pesados, sempre brigando, sempre briguentos, sempre irritadiços, sempre dispostos a discutir. Jesus nos ensina um caminho diferente no Sermão da Montanha. O caminho de Jesus é ama, perdoa. O caminho de Jesus é ore pelos que te perseguem, fala bem daqueles que te maldizem, ama aqueles que te odeiam. E vem toda a Bíblia nessa mesma jornada de mostrar que Jesus é amor, que o Evangelho é amor, que Deus é amor, que o Espírito Santo é amor. Se nós recebemos a salvação pelo amor, se Jesus veio aqui na terra porque o amor do Pai o enviou, e se o Espírito Santo, que é amor, habita em nós, não tem como viver diferente do amor. Só que amor é mais do que falar de amor. Amor é perdoar toda hora. Amor é estender a mão até para aquela pessoa que não quer estender a mão para a gente. Amor, irmãos, é orar pelo próximo, é interceder pelo outro, é abraçar sem ser abraçado, é perdoar até mesmo quando alguém te nega o perdão que você pede. O amor é olhar as pessoas com os olhos de Jesus. E é esse o caminho que precisamos trilhar. E tudo isso está dentro do remir o tempo, ganhar o tempo, saber viver a vida da melhor forma. Não vale a pena, gente, viver na tensão desse mundo, porque a tensão só gera mais tensão e problemas e mais problemas. Você não come direito, você não dorme direito. A ira, a raiva, a irritabilidade traz enfermidades para o coração, pressão alta, diabetes e tantas outras doenças que são causadas por um coração acelerado. Talvez alguém diga, mas pastor, o senhor não sabe o que o meu parente me fez, o que o meu vizinho fez, o que o colega de trabalho fez. Eu realmente não sei, mas eu sei o que Jesus fez por mim e por você. Mesmo sendo indignos e pecadores terríveis e merecedores do inferno, dignos do inferno, indignos do amor, Ele nos amou primeiro. Antes de eu amar você, antes de você aprender a falar eu te amo, Jesus, Ele já tinha falado para todo mundo ouvir na cruz, com os dois braços abertos e não só de boca. Ele falou com a própria vida: eu amo o mundo.
mas Ele nos chamou para perto, sem nos desprezar por causa da nossa lepra do pecado. Quem gostava ou quem queria estar perto de um leproso? Ninguém. Mas quando Jesus desce do monte, Ele encontra com o leproso. Aleluia. E aquele leproso, ele olha receoso, com medo. Se quiseres, tu podes me limpar. E a Bíblia diz que Jesus toca nele e fala: quero, seja limpo. Jesus se aproxima dos leprosos. E eu e você, graças a Deus, não temos e nem vamos ter lepra no nosso corpo físico, mas nós tivemos muitas lepras na nossa alma, no nosso coração, lepras que só Deus e você sabem. Algumas pessoas viram essas lepras, mas tem outras lepras que ninguém viu, mas você sabe que Jesus te abraçou no estado de leproso e te purificou das suas lepras. Não tem como fazer diferente do nosso mestre. Jesus diz: ninguém vai ser melhor do que seu mestre. Mas se você quer fazer certo, siga e faça como o seu mestre fez. Isso é remir o tempo, é viver melhor, cancelando as distrações, aplicando o seu tempo naquilo que for útil e guardando o seu coração para viver uma vida em paz, de qualidade, na presença de Deus. Isto é despertar do sono e olhar para o alto e estar sensível, não insensato, mas estar sabiamente entendendo que Jesus está voltando. Amém? Fica de pé, por favor. Nós vamos entregar essa noite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu vou perguntar se tem